O capítulo 1025 de One Piece nos deu informações interessantes sobre a mentalidade do Kaido, e essa talvez tenha sido a peça final para o grande quebra-cabeça de Wano, o que precisávamos para entender o que essa história vai contar. Essa teoria depende de outra muito bem estabelecida, de que Wano é artificialmente construída pela raça dos puxadores de continentes como uma enorme fortaleza natural. Não à toa é tão difícil entrar no país. Para recapitular, Ors fazia parte de uma raça singular e sua alcunha era Puxador de Continentes. No seu Vivre Card é confirmado que ele criou um país juntando várias partes de outros países e que essa ilha criada existe até os dias de hoje. Curiosamente, Wano parece um enorme quebra-cabeça composto por 6 grandes peças, sendo que todas elas apresentam climas e estações diferentes, como se de alguma forma não pertencessem ao mesmo local. Interessante, né? E se o fato desse país parecer extremamente artificial não for convincente o suficiente, talvez o enorme crânio que reside em Onigashima seja a prova necessária para te convencer. Parte 1. O propósito de Wano. A natureza isolacionista do país, a falta de influência do governo mundial e a estrutura geográfica quase inacessível nos dá a impressão de que a região foi feita para a proteção de qualquer tipo de influência externa. Tudo isso para resistir até o amanhecer, evento que seu povo aguarda há séculos. Sabemos que os personagens mais informados sobre a verdade por trás do mundo, como Toki e Oden, têm um comportamento super protetor em relação ao país e à sobrevivência do seu povo, por mais que eles tenham perdido pessoas que amavam, sua reputação, títulos e até mesmo sua vida. Ao encarar a morte, ambos mostraram uma aceitação peculiar, como se tudo fosse parte de um plano maior, como se tudo fosse culminar no tão aguardado amanhecer, como se tudo ali precisasse ser protegido até a chegada de Joy Boy. E se isso for verdade, o que de fato parece ser, a ideia da criação desse país como uma enorme fortaleza ganha ainda mais força. Mas quem teria ordenado essa criação? Muito provavelmente alguém com muito poder e influência no passado. O rei do reino antigo? Joy Boy, talvez? Parte 2. O legado do Zonie. A obsessão do Kaido com o legado do Zonie está muito bem estabelecida. Seu quartel-general se chama Onigashima, a Ilha dos Zonis, e seu atual plano supremacista se chama Nova Onigashima, cujo intuito é esmagar a capital das flores, principal região de Wano, com sua própria ilha. Mas é no capítulo 1025 que a proporção do conceito de Oni ganha novas camadas. Vemos Kaido repreendendo a Yamato, falando sobre o significado de ser um Oni e como um Oni deveria se comportar. Ele se refere a um passado onde aparentemente ele ou a sua raça, foram traídos pelo medo que os humanos tinham de sua força. Kaido deixa claro que vê a humanidade como seus inferiores, que devem ser dominados através dessa força. Afinal, para ele, a amizade é uma farsa. É pura questão de aparência. E ele prova isso ao supostamente matar Orochi. Então Kaido parece realmente traumatizado com algo, seja o que ocorreu consigo ou com seus ancestrais, algo que provavelmente manchou o legado do Zonie. Quem sabe ele ou seus ancestrais não foram altamente explorados devido a essa força monstruosa? Quem sabe Ors não foi obrigado a criar o Wano contra sua vontade? Ou quem sabe, os Onis ou o Kaido confiaram em humanos, acreditaram que tinham uma amizade verdadeira, mas no fim houve uma traição. Se tratava apenas de uma questão de aparência. Se a história do seu povo seguir algo semelhante a isso, é provável que a obsessão de Kaido com a importância de como você morre tenha se originado daí. Nesse caso, qual é a relação que isso tem com o país de Wano? Por que manter o legado do Zonie? Como trazer a honra novamente a essa raça? E por que esse papel precisa ser realizado
no país de Wano. Parte 3. Vilões de Wano. Todos os vilões de One Piece representam uma ideia e normalmente o que eles representam entra em conflito com os valores do Luffy. Em Wano, há dois vilões que correspondem a ideias diferentes. Orochi é metade das fontes de problema do país. Sua história é puramente sobre vingança, o que o motivou a usar de todos os artifícios para alcançar o posto de Shogun. O povo de Wano perseguiu violentamente qualquer pessoa que pertencesse à linhagem dos Kurozumi, que não necessariamente eram pessoas ruins. E o que o Kaido tem a ver com isso? Ele é alguém muito mais informado do que pessoas como Orochi. Kaido parece bastante convencido de que você não deve confiar em um samurai. E por que isso? Provavelmente porque o legado do Zonie foi manchado por essas pessoas há muito tempo, quando o Wano ainda estava se formando. E através do papel que sua espécie desempenhou na criação desse país e no que se seguiu, Kaido tem conhecimento que pouquíssimas pessoas estão cientes, segredos que o Wano deve buscar esconder. É possível que os Onis tenham sido vítimas da mesma mentalidade fechada que perseguiu todos os Kurozumi sem exceção, e que se não fosse por Oden, teria exterminado Nekomamushi, Inuarashi e Kawamatsu simplesmente por eles serem diferentes. Ou seja, metade dos problemas de Wano, que é Orochi, nasceram das atrocidades que o próprio povo do país cometeu tempos atrás, e a outra metade, que é Kaido, também pode ter se originado da mesma maneira. Quem sabe ele não age como age devido ao preconceito que seu povo sofreu dos samurais e do povo de Wano. Parte 4. Descendentes dos puxadores de continentes. Embora existam algumas possibilidades sobre essa parte, um fato interessante são as semelhanças entre o Zonie e a antiga raça dos gigantes que assumimos que construiu o Wano. Os dois possuem chifres semelhantes, uma força natural monstruosa e etc. Além disso, Kaido nomeou seu quartel-general, que é um crânio chifrudo gigantesco, de Onigashima, mais uma vez, a Ilha dos Onis. Dessa forma, é fácil especular que ele pode ser um descendente direto dos puxadores de continentes. Curiosamente, Kaido não afirma abertamente que é um Oni, mas sim que ele e Yamato possuem o sangue do Zonie. A mãe de Yamato era uma humana? Algum dos pais de Kaido era humano? Se existiu uma relação de afeto e carinho entre Kaido e algum humano em seu núcleo familiar, os motivos para o fazerem menosprezar essa raça se tornam ainda mais interessantes e mais complexos. Se essa questão com os Onis for ligada com séculos atrás, Toki pode ser a resposta para tudo. Ela ainda tem sua história para contar e parece que há uma boa chance de sua origem estar intimamente relacionada ao desafeto entre humanos e Onis, do que ela escapou do passado, qual foi a razão que a fez odiar seu destino. De uma coisa sabemos: se algum personagem for o responsável por trazer a igualdade e paz entre Onis e humanos, a grande chance está nas mãos de Yamato, fazendo com que as raças se perdoem pelo mal que uma fez com a outra. Parte 5. O que então o Kaido quer? Kaido sabe porque o Wano foi criado e sabe exatamente o que precisa acontecer para que esse propósito que eles tanto buscam seja cumprido após 800 anos. Não à toa, ele está nesse exato momento exercendo o plano de Nova Onigashima, pois ele sabe que o amanhecer se aproxima e está extremamente interessado nesse evento. É possível que, devido a dois propósitos: se vingar de Joy Boy e do povo de Wano pelo que aconteceu com seus parentes e antepassados, ou conquistar uma morte épica ao tentar redefinir o legado do Zonie em uma batalha impossível. É por isso que ele procurou o país, e é por isso que ele o conquistou, com um propósito muito maior do que apenas fabricar armas. Kaido busca honrar uma raça que foi humilhada pelo país de Wano. Parte final: questionamentos e reflexões interessantes.
E o que todos esses pontos trazem para nós? Primeiro, o que torna um personagem um bom vilão é quando o leitor é capaz de entender por que ele faz o que faz. É isso que concebe um vilão interessante, quando o leitor sente empatia por ele, quando entende suas ações, entende suas motivações e, em parte, quando concorda com elas. Por mais que os fins não justifiquem os meios, o sentimento das pessoas é algo totalmente relacionável. O amor, o ódio, a ira, o medo, a alegria, a tristeza e a vontade de vingança. Eu sei que muita gente que tá assistindo agora e começou a entender melhor os motivos que o Kaido pode ter para fazer o que faz, também vai pensar que, apesar das atitudes terríveis feitas pelo Yonkou, ele tem um motivo, abre aspas, justo, por mais que seja moralmente incorreto. Para ser mais preciso, por mais que seja completamente condenável, na perspectiva dele que sofreu o que sofreu nas mãos da humanidade, todos os seus atos parecem justificáveis. Não é uma maldade por puro prazer ou sadismo, mas sim com um verdadeiro propósito. Segundo, se grande parte do que foi mencionado aqui se tornar realidade, o Ace teria presenteado o Wars Jr. com um chapéu que ele aprendeu a fazer em um país que desrespeitou completamente a sua raça. Então o simbolismo de um presente de Wano sendo dado a um descendente direto de Ors, raça que pode ter sofrido muito nas mãos desse país, é simplesmente um simbolismo muito poderoso. Terceiro, e falando em simbolismo, o fato do Kaido colocar um chifre em todos os seus tripulantes nada mais é do que uma representação, tanto para normalizar esse elemento que há muito tempo pode ter sido alvo de preconceito, como também para sobrepor os Onis aos humanos, forçando os seus subordinados a, por assim dizer, se renderem a essa raça e serem chifrudos como Kaido. Quarto, aqui entra uma bela reflexão. O quão benevolente é o país de Wano, um lugar em que seus cidadãos tirariam a vida de crianças sem nenhum questionamento só por serem diferentes, que assassinaram inocentes da família Kurozumi sem nem pensar duas vezes. E é isso que faz o cenário desse país ser ainda mais interessante. Quinto e último, olha como esse diálogo entre Yamato e o Kaido se torna muito mais intrigante depois de tudo levantado nesse vídeo. Por que você rouba a minha liberdade? Por que você rouba a liberdade do país de Wano? Porque a vida não é uma série de perguntas e respostas simples, sua criança inocente. Teríamos todos nós uma visão inocente do cenário, uma visão micro totalmente moldada pela perspectiva que lemos a obra? Isso me faz lembrar de uma frase icônica do Rayleigh quando é questionado pela Robin sobre os maiores segredos do mundo. Mesmo que eu contasse toda a história agora, do jeito que você está nesse momento, você não seria capaz de fazer nada. Não sem você ter dado uma boa olhada por todo mundo e quem sabe, você poderia chegar a uma conclusão diferente da qual nós chegamos. Uma conclusão diferente, talvez porque não há perguntas e respostas simples nesse mundo. A moralidade aqui não é preto no branco. Wano tem milhões de tons de cinza que tornam a narrativa muito mais complexa e centenas de vezes mais interessantes. Não dá pra relativizar os atos do Kaido, o que ele fez é moralmente errado e de alguma forma ele deve ser condenado. Mas, com um background nesse estilo, a construção do personagem fica mais instigante, suas motivações se tornam mais relacionáveis e a profundidade desse vilão cresce muito mais, deixando de ser uma figura rasa e plana, alguém que faz maldade por simplesmente ser mal. A meu ver, esse vídeo traz reflexões excelentes sobre o que podemos encontrar no backstory do Kaido e como o personagem possui potencial gigantesco para se tornar um dos melhores vilões de toda a obra. Acho que seguir por algo semelhante ao que mencionei aqui seria uma excelente decisão do Oda. Eu ia terminar o vídeo aqui, mas enquanto eu estava editando eu me dei conta de uma coisa bem interessante.
O Kaido demonstra claro rancor com os samurais, e isso pode ter relação com o passado da sua raça há centenas de anos em Wano. Curiosamente, Ryuma é um samurai que viveu nesse país há 400 anos, e Ors, possível antepassado do Kaido, nasceu há 500 anos atrás. Em seu Vivre Card, é dito que ele morreu com 159 anos, ou seja, se ele realmente foi responsável pela criação de Wano, isso ocorreu aproximadamente 400 anos atrás. Exatamente na mesma época que Ryuma vivia na região. Outra ligação interessante é que os dois foram introduzidos no mesmo arco lá em Thriller Bark, como grandes obstáculos a serem superados pelos Chapéus de Palha e sendo zumbis sob as ordens de Gekko Moria. Gekko Moria, que curiosamente lutou contra o Kaido há 23 anos na região de Ringo, consegue ver as conexões sendo feitas. Inclusive, é dito que Ors morreu num país chamado de Terra de Gelo. Meu palpite é que Ringo é a parte que ele arrancou desse país pra encaixar em Wano. E aí entram excelentes questões. Será que o Ryuma e o Ors eram amigos como Ace e Ors Jr.? Será que eram inimigos como Kaido e Oden? Será que a traição cometida contra o Zone pode ter a ver com a relação desses dois personagens? Ryuma teria traído Ors e manchado o legado do Zone para sempre? Enfim, se o vínculo entre o samurai e o gigante antigo existir, vale notar que a gente tá falando de possíveis ancestrais de Roronoa Zoro e Kaido. A relação Ors e Ryuma pode ser revelada em breve. E esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece, por favor, de deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também acionar esse bendito sininho para receber notificação quando vai sair um vídeo aqui no canal. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, exatamente num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!